E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo agora vamos estar vendo tudo que o craque Miller e o pessoal do Mesa Redonda disseram do empate do São Paulo, que fica por isso aqui da vitória lá na Neoquímica Arena. O São Paulo sofreu um empate bem no finalzinho do jogo. Eu quero que você comente aí o que você achou da partida, deixa aí nos comentários. E claro, antes de mais nada, desça aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto. No final tu sabe eu volto. A gente vai falar muito do jogo de hoje. Quase que o São Paulo consegue mais 3 pontinhos na Neoquímica Arena. Crédito eleitorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Faltou perdas ou faltou atenção? O que vocês acham? As duas coisas. Claro que o jogador sem ritmo de jogo, no segundo tempo ele economiza. O São Paulo ganhou de 1-0, né? Recuou e ficou jogando no erro do Corinthians, né? Coisa que não aconteceu. Você pode jogar assim quando você tem um ataque de velocidade, quando tem jogadores de velocidade que estica o time, né? Não foi o caso do São Paulo. O São Paulo faz 1-0, recua e fica com posse de bola. Você pode ver que as melhores oportunidades foram do Corinthians, em termos de chance de gol, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que, como disse o Xará, por ser começo de temporada, a gente dá um desconto. Porém, o São Paulo precisa melhorar. Fazer um jogo bom, completo, no primeiro e no segundo tempo. Recuar contra o Corinthians é um suicídio, Tupã? Suicídio. Mas que nem o Emílio falou, o clássico se decide em detalhes, né? E o Corinthians tem isso aí, o Corinthians vai, ainda mais com a sua torcida, né? A torcida empurrando. Eu estive lá, estava vendo o jogo, pô, não tem como o jogador não correr. Pode ser o começo de uma temporada, né? Pré-temporada, mas o time é aguerrido, o time tem aquela volúpia, né? Chega, o torcedor empurra, vai pra cima. E como o Emílio falou, uma jogada belíssima, o Bidão faz um gol e consegue um empate aí pro Corinthians. Para você ver o detalhe, né? O detalhe interessante, né? O Bidão fez o gol nos acréscimos. E ele não fez uma boa partida. Sim. É um molecote, é jovem, tá? Ele estava apagado no jogo, o jogo inteiro apagado. Sobrou uma bola, ele tem técnica e acabou fazendo um golaço. Então, os principais jogadores hoje no Clássico, tanto de Corinthians quanto de São Paulo, eles não brilharam, não foram protagonistas, né? O Lucas também ficou sumido, né, gente? Assim, início de temporada, a gente tem que dar esse desconto, né? Porque não adianta a gente cobrar a intensidade. Mas só um negócio, Garra, de um início de temporada. O Lucas, além de ter esse problema do início de temporada, ele já vem num período muito longo, primeiro de inatividade e depois de várias tentativas para voltar a jogar devido às lesões que ele teve. Então, o Lucas transcende a questão desses dias que todo mundo passou de férias e depois 4, 5 dias de mini pré-temporada. Ele já vem com dificuldade desde o ano passado para readquirir a sua melhor forma, o seu melhor momento. Então, com o Lucas, a paciência ainda tem que ser maior. Antes da gente voltar no lance do gol do Yuri, deixa eu ouvir o presidente Reinaldo, né? O Miller citou o Bidon, o Tupanzinho falou também do Bidon. Criando e não fazendo, e quem não faz toma. O resultado foi justo? O que você achou da partida, Tupan? Um resultado justo. Acho que o Corinthians teve a chance, não conseguiu matar o jogo. Começou bem a partida, mas depois caiu de produção, tomou um gol, né? Aí o São Paulo começou a dominar ali, tocando para cá, para lá. Conseguiu, né, o gol. E depois acontece o quê? O Corinthians deixa de marcar, o Corinthians afasta, vem muito, recua demais, né? E deixa o São Paulo. E o Corinthians acertou, né, um gol no final ali com o Bidão, que escapou aí da derrota. O resultado foi justo, Miller? Olha, pro São Paulo foi injusto, Garrafa, sabe? Porque o São Paulo faz um gol no primeiro tempo e no segundo tempo só defendeu o resultado, recuou bastante, quer dizer, eu acho que, e tomou gol nos acréscimos, quer dizer, então eu acho que esse empate tem um sabor de derrota pro São Paulo por conta disso, que ficou defendendo o tempo todo, o segundo tempo inteiro o resultado, quase não atacou, né? Esperando uma bola de contra-ataque, mas não tem jogador de velocidade lá na frente. E aí o Corinthians, de tanto insistir, conseguiu fazer o gol com o Bidão, bonito gol, porém foi nos acréscimos, então acho que para o São Paulino esse empate tem um gosto de derrota. Presidente, o clássico ele é sempre muito importante, né? Para nós da mídia, para os torcedores, para quem, para quem acompanha o futebol, de um modo geral, o paulista. E o que não faltam são clássicos. E esse hoje teve mais um ingrediente, muita gente apostando no Corinthians, o Corinthians teve a oportunidade e não venceu, e o clássico terminou empatado, presidente. Mais de 44 mil pessoas na Neoquímica Arena. O Corinthians é um clube que o torcedor prestigia
a sua equipe, independente do momento que ela vive. E um jogo que, eu concordo com o Miller, o jogo podia ser um jogo melhor pelo tamanho das equipes, pela qualidade técnica dos jogadores, mas eu fiquei feliz com a arbitragem do João Vitor Gobi, um árbitro novo Eu ia falar dele. que está caminhando, construindo a sua carreira, e um clássico no Corinthians e São Paulo, para apitar, precisa ser do ramo. E ele começou já logo de cara, nas 2 primeiras faltas mais duras, né, Alex? Já mostrando o cartão para tentar comandar o jogo. E houve aquela preocupação, pode se perder, né? Já tá amarelando desde o início, depois lá na frente vai começar a expulsar, estragar o jogo, Alex. Mas além da arbitragem, o jogo, o resultado para você justo, o Corinthians foi melhor. Eu até me surpreendi, se não foi um jogo de arrancar suspiros, mas por ser início de temporada, com pouco tempo de treinamento para esses atletas, foi um jogo movimentado. Eu gostei, Alex. Foi um jogo movimentado, intenso, com algumas oportunidades, principalmente para o Corinthians, né? O Yuri Alberto perdeu de novo um gol incrível, né? Ele está se acostumando a colecionar gols perdidos e gols que não se pode perder, sobretudo em partidas assim, né? Clássicos, jogos decisivos, gols... Seu presidente, uma semana depois a gente está aqui, o São Paulo venceu o São Bernardo, podia até ter vencido o jogo de hoje, mas arranca o empate num lugar difícil para o São Paulo, né? Caso do Corinthians. E sexta-feira o presidente foi empichado. Claro que tem mais uma etapa deste processo, mas no primeiro momento ele está empichado. Mesmo com o empate de hoje, como é que termina a semana para o São Paulo? Você jura que não viu o vídeo que eu gravei? Não. Foi exatamente sobre isso. Não viu o vídeo que você gravou? No domingo passado. Porque eu fiz essa pergunta para você na quarta-feira, se você lembrar bem, eu falei assim, Birner, já imaginou se o São Paulo ganha do São Bernardo, o Casares é empichado e o São Paulo ainda ganha do Corinthians, quase aconteceu, hein? Como é que fica a semana? Te pergunto então, agora. vamos usar o New Journalism. Vamos começar pelo... New Journalism, vamos lá. O São Paulino consciente hoje está aliviado e feliz. Tá. Eu acho que são 3 motivos. O primeiro, obviamente, pela recomendação do impeachment para os associados, passou pelo Conselho Deliberativo. Mais importante que qualquer jogo. Mais importante que qualquer jogo, porque está destruindo o clube. Eu sempre gosto de lembrar, ele tentou vender a base. Ainda bem que não conseguiu. E sofreu oposição. Porque a destruição teria sido muito maior. E a base vai ser essencial para o São Paulo num processo de recuperação. Seja ele feito no modelo associativo, do qual eu não acredito, que possa ser feito de uma maneira plena, para os times chegarem no seu potencial, ou seja feito via SAF. Mas essa é uma outra discussão. A segunda notícia importante, o São Paulo fez 4 pontos. 4 pontos. E essa está atrelada à terceira notícia. O técnico que jogou de um jeito só no Campeonato Brasileiro passado, na Libertadores, na Copa do Brasil, quando perdeu jogadores, quando tinha com 10 em campo, com 11 em campo, o time destruído, o ambiente péssimo, os jogadores principais muito incomodados, depois do que aconteceu em Mirassol, com conversas internas e outras coisas, que obviamente também tiveram influência dos jogadores, o técnico passou a tentar adaptar o jeito do São Paulo jogar as características dos seus jogadores e dos seus adversários. Então, mais uma notícia positiva. Eu acho que essa é muito positiva, porque se o Crespo funcionar como técnico do São Paulo, ele precisa, com o elenco com limites, ter diferentes modos de jogar e esses modos estar adaptados às virtudes dos adversários. Por exemplo, no meio de semana, sem muito tempo para treinar, com gramado pesado, usou jogadores de velocidade pelos lados, ali num 4-2-3-1, e colocou o Lucas para começar jogando. Para quem ele mandou recado ano passado, né? O que incomodou tanto o Lucas que até o empresário do Lucas respondeu isso. Ele já tinha falado aqui que estava muito incomodado com o Crespo. Hoje o Lucas começa jogando. Como o Corinthians não tem atacantes de velocidade pelos lados na frente, o Corinthians joga muito por dentro, e a explicação do Crespo, por exemplo, do Pablo Maia, ela é mais do que lógica. Ele joga ali com 3 volantes, deixa o Lucas um pouco à frente deles, joga com 2 atacantes, porque não havia necessidade de você ter os jogadores do meio campo fazendo paredes em frente aos laterais o tempo inteiro, porque o Corinthians não joga ali, não é ter dobra dos lados do campo, em cima dos laterais do São Paulo. Ou seja, apesar do time coletivamente não ter feito um jogo dos melhores, e não dá para esperar, aí seria injustiça esperar de qualquer time um jogo coletivo de alto nível nesse momento, ambas as equipes foram mal coletivamente, o São Paulo termina também com a notícia, além dessas 2 importantes, que o treinador parece agora aberto a mudar e a fazer o São Paulo ser mais forte, realmente largou o mundo ideológico para entrar no mundo real. Quando o Dorival, o professor Celso Zelde, comenta aí que ficou satisfeito,
O time até estava... Eu acho que quando a gente fala que também não adianta a gente ficar batendo nessa tecla, porque a gente já falou domingo passado, a gente já falou nos programas de meio de semana, falamos hoje, vamos falar muito provavelmente até o final de fevereiro, que a preparação não é adequada. Dava para esperar, mas eu acho que se a gente olhar com a lente um pouco mais fechada, dava para esperar mais dos dois. Se a gente olha com a lente um pouco mais aberta, é o que o Birne falou. O São Paulino, para usar a comparação do horário, quinta-feira, meio-dia, ele estava falando em rebaixamento no Campeonato Paulista. Aí o cenário era, nossa, e hoje vai tomar uma taca, o São Paulino estava respeitando demais o São Bernardo. Aí no dia seguinte tinha votação por um clássico no final de semana. Se você abre um pouco mais a lente, está tudo bem. Se você abre um pouco mais a lente e fala também, é só o início de um trabalho que o Crespo, enfim, começa com uma linha de 4. Então a saída de bola teve problemas hoje? Ela teve. Mas é claro, é uma saída de bola absolutamente diferente do que ele vinha fazendo. Então não vai ser, como é que você fala? Abriu mão de certas convicções, né? Para encarar a vida real. A vida real, ela não vai também em uma semana te dar uma saída de bola. Perfeito. Sabe? Não adianta. Não adianta você querer virar e falar, o São Paulo hoje podia ter uma saída de bola. O São Paulo foi para Itaquera. E não adianta olhar para trás, tem que olhar o que tem que fazer de agora em diante. Até quinta-feira não sabia a quem ele ia se reportar na sexta-feira. Até quinta-feira o papo era rebaixamento. A comemoração do gol do Luciano na quinta-feira expõe o que era aquela tensão ali, aquela nuvem carregada, sabe, sobre o Morumbi. Então, hoje eu vou virar, aí eu vou parar aqui e falar, eu acho que a saída de bola, se baixar, acham por aqui, se não fosse por aqui, se mais... Não dá para esperar muito mais. E acho até que do ponto de vista do que é o clássico, com uma semana de bola rolando, teve ali uma dose de emoção, um gol no final, o Bidon que em algum momento não teve bem no segundo tempo, ele faz o gol porque tem uma qualidade, o Pedro Raul que entra no finalzinho, tem uma história a ser contada, e eu me apego muito a uma frase do Dorival, que eu até anotei. Ele fala assim, quando a coisa não acontece... Uma semana de trabalho, o Dorival tentando explicar que a coisa não aconteceu. Então, assim, e ele semana passada, é o que a gente falou, ele já fez 3 semana passada, ele já tomou 3 no meio de semana, ele já salvou empate em clássico. Cara, é muita, sabe, é muita intensidade, como a gente diz, para tão pouco tempo de temporada. É por isso que em março estoura, em abril, o cara tá começando uma fase de Libertadores, uma fase de grupos, tá todo mundo já num esgotamento ali, então não tem muito o que pedir que o Dorival tinha que ter feito. O Dorival estava ali hoje salvando o resultado. O Crespo estava ali hoje para virar e falar, tenho 4 pontos, mudei o esquema, sabe? Estou tentando ter uma paz interna. Começou a temporada para salvar resultado. Não, o Dorival fala na entrevista após o jogo da Ponte, a estreia. A gente precisava pontuar, porque o Paulista agora é assim. E ninguém entendeu ainda muito, seja o Flamengo no Rio, com o Sub-20, seja os times paulistanos, os times paulistas do Campeonato Paulista, especialmente da capital, mais o Santos, que eles não vão poder vacilar, de fato tem clássico, eu discordo só um pouco do Dorival, que é clássico contra o Red Bull, a gente debatia aqui. Ele falou 3 clássicos, gente, não é, com todo o respeito. Mas não é. A temporada se impõe. São 3 times de Série A de Campeonato Brasileiro, isso a gente pode falar. E dentro do que a temporada vinha se impor, tá bem pago o clássico de hoje. Não, porque eu queria ver um pouco mais do Bidon na criação no segundo tempo. Aí a gente está querendo ser mais realista que o Rei. Eu queria ver um pouco mais da saída de bola de São Paulo, sem a linha de 3, agora a linha de 4. Aí a gente está querendo, sabe, só pintar um pouco mais. Não é a perfeição, é um pouco mais. Um pouquinho mais. Assim, só me chama a atenção o fato de que em São Paulo a gente está vendo os times jogarem com formações muito mais próximas ou com as suas formações. Mas acho que é o formato, né? É o formato dos outros jogos, é isso. Os 8 jogos sendo 3 clássicos, porque acho que isso também conta. E eu estou falando dos clássicos, tá? Quer dizer, Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Mas é o que a gente está vendo, assim. Os times de São Paulo, na média, utilizando muito mais os seus titulares, os seus times principais, do que a gente está vendo nas outras praças. Hoje o Atlético jogou, mas também foi só o Atlético, né? Se você olhar para os outros grandes, todos para os times de Série A, tá todo mundo poupando bastante e acho que estão certíssimos em fazer isso. Acho que a discussão ela começa na hora em que você fala sobre mas tem que abrir mão completamente. Aí eu acho que é discutível. Entendeu? Essa coisa que se você vai ficar fora da próxima fase, você não vai se classificar, porque aí o preço disso, a cobrança disso, ela vem. Então, assim, se você nota que você tem chance de não se classificar, você tem que usar mais ou menos... E as vagas da Copa do Brasil. E tem as vagas para a Copa do Brasil também. Exato. De acordo com a classificação no estadual. A gente lembra o que foi, né, na temporada passada. Inclusive para times envolvidos nesse clássico. Então, eu acho que você tem que olhar, assim, para a chance de classificação. Acho que isso é um motivo de preocupação e você tem que se preocupar. Mas dentro do possível você tem que poupar o máximo que dá, você tem que dosar, você tem que dividir
Porque senão, cara, vai chegar... Não é tem uma parada para a Copa do Mundo no meio do ano. O próprio legal. Dorival ouviu críticas dos 3-0 que ele toma do Bragantino, muito em função do time que ele escala poupando. Depois ele chama a cavalaria, acaba perdendo por 3. Eu acho que essa entrevista dele falou muito de momentos. Eu acho que no jogo de Bragança ele se sentiu injustiçado pelo resultado, ele achou que foi pesado. Jogou muito com o Zubeldia também. Jogou em duas funções, eu sempre gosto de lembrar, ano passado, Campeonato Paulista, o Zubeldia perdeu todos os volantes para a semifinal contra o Palmeiras, aquela que o Vitor Roque pulou e se jogou, que o árbitro inventou o pênalti. E o Alisson jogou de primeiro volante com o Oscar de segundo. E conseguiram parar o time do Abel no sintético do Allianz. Ou seja, o Crespo escala o Alisson como terceiro jogador de meio campo. O time do Crespo, taticamente, nos jogos do Alisson, ninguém jogou bem. E, por acaso, o Alisson foi sendo encostado. Tá? Quando olho os jogadores que fazem a função de segundo volante do São Paulo, o Alisson, para mim, está na briga. O Alisson, para mim, pensando num São Paulo que não é um protagonista em disputa por títulos, mas como o Corinthians vai sobreviver na primeira divisão, tranquilamente, conseguir uma boa colocação no Brasileiro, quem sabe avançar nas Copas, olhando a temporada pesada do Campeonato Brasileiro, o Alisson, para mim, é muito importante. O papel do técnico não é fazer o que ele fez ali, porque eu tenho algumas coisas com as entrevistas do Crespo. Ele falou que não mandou trazer o Rigoni e ele mandou trazer. E depois disse que não mandou trazer. E falou que não mandou trazer, escalou o Rigoni tudo quanto é jogo. Jogo de Libertadores, jogo de Campeonato Brasileiro. Teve várias oportunidades. Então, de tudo quanto é jeito. Porque era o jogador dele. Jogou de meia. Quando o jogador é meu, eu dou várias chances. O Crespo se tem uma coisa que o Crespo é inteligente. Tá. Ele é muito bom nas entrevistas. Ele sabe falar aquilo que o torcedor quer ouvir. Quando era necessário, sabia falar o que os dirigentes queriam ouvir. Sabe se preservar nas entrevistas. Eu acho que isso até é o papel do técnico, ok? Não é uma crítica. Agora, o papel do técnico nesse caso é dizer, não, o Alisson não sai. E começar a colocar o Alisson na função correta, porque o São Paulo vai precisar desse jogador. Eu vejo os corintianos que conhecem o jogo de futebol... Esfregando as mãos. Lógico. Claro. Lógico. O Dorival está de olho por quê? Lógico. Porque ele sabe de tudo isso. Olha a cara do professor. O Alisson, se tiver em forma, e eu não sei se é uma coisa física, até onde a gente sabe não há, ele, para mim, vai brigar pela posição de titular no Corinthians. Sim. Assim, com boa chance de ganhar. É um jogador... Eu acho que os outros vão brigar por posição de titular se ele chegar. Saída de bola, passe longo, passe curto, coletivo, fala pouco, joga para os jogadores, bom para o elenco. Eu só tenho uma coisa, aí eu não sei, porque o Alisson já teve um problema de depressão, eu não sei como ele reage a essa situação que ele está vivendo no clube. Não falo que ele está com uma depressão, mas é óbvio que talvez reaja com um pouco mais de dificuldade e queira sair por isso. O Alisson sempre gostou muito do São Paulo, então eu acho essa ideia de troca do Corinthians, de pegar o Alisson e mandar alguém para o São Paulo, excelente para o Corinthians, péssimo para o São Paulo. Isso, mas só uma ressalva também, porque eu entendo quando você fala do posicionamento do Alisson da melhor fase dele com o Dorival. E é uma melhor fase do Dorival... Deixam claro que o Alisson sair está longe de ser um problema para o São Paulo. Pode sair. Ele não enxerga o Alisson como um cara que ele quer aproveitar muito. Pode sair, ponto. Ao mesmo tempo, o Crespo é um treinador muito inteligente. E no momento em que a saída do Alisson passa também por uma decisão dele, que me parece clara na frase que ele traz, ele também sabe que o pior destino possível para o Alisson, do ponto de vista dele, Crespo, embora ele diga, tanto faz, para onde ele quer ir, onde não vai, isso não muda. O pior destino possível para ele, Crespo, e talvez para um novo presidente que está começando o seu trabalho no comando do São Paulo, o pior destino é o Corinthians. Por quê? Porque o Alisson não é um perna de pau. O Alisson não é um jogador ruim. Como disse o Celso, o Alisson cabe, esse novo Alisson, inclusive, o Alisson dos seus melhores momentos no São Paulo, cabe no Corinthians. Cabe. E o Alisson no Corinthians indo bem, obviamente vai gerar uma série de reclamações, pode gerar uma série de reclamações, inclusive direcionadas ao Crespo. Ah, tá vendo e tal. Então, acho que quando ele fala, não quero ninguém do Corinthians, não me interessa ninguém do Corinthians, talvez ele faça isso também para dizer, olha, do Corinthians eu não estou pedindo ninguém, eu não quero ninguém, eu não estou avalizando esta troca com o Corinthians. Eu acho que é muito mais isso. Eu acho que se o São Paulo quer negociar, se o jogador quer sair e o São Paulo está disposto a negociar, façam isso com outro clube. Façam isso, né, com alguém que não seja... o barulho. Que não seja um dos dois maiores rivais do Corinthians, porque esse tipo de negócio,
obviamente gera uma repercussão negativa depois se o cara estoura no rival. Eu acho que é sempre pior. Então, assim, eu do ponto de vista se eu fosse dirigente do São Paulo, eu faria todo o esforço do mundo para buscar um outro destino. Agora, também é um São Paulo que, assim como o Corinthians, tem dificuldades financeiras. Sim. Que pode ter jogadores do Corinthians que são interessantes e que podem ser envolvidos nessa troca. E aí é um jeito de você... Mas aí sempre vai ter aquela comparação. Porque no dia seguinte a essa troca, a gente vai sentar nessa mesma mesa e vai colocar a pergunta. Quem saiu ganhando, quem saiu perdendo? A gente não cansou de fazer isso com Jadson e Pato? Exatamente. E foi fez pior, isso direto. A perspectiva era que o Pato fosse um jogo... O Pato era um jogador muito mais valorizado do que o Jadson. Aí é a questão do clique midiático da época, porque qualquer um sabia que não ia funcionar no outro. O jogador que sumia em jogos grandes e não competia com um baita jogador, que era o Jadson. Isso era muito óbvio. Mas essas coisas não são esquecidas depois. Aliás, você tem um caso emblemático, né? Que talvez seja Corinthians e Palmeiras. O Neto, que é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, foi trocado pelo Ribamar. Que é uma história... No outro tempo do futebol. Que é uma história mal contada, né? Mas ficou por isso aqui. Quem diria, né, que São Paulo iria fazer um jogo... Eu achei até um jogo bem seguro do São Paulo. São Paulo sofreu bem pouco. É de se pontuar também que o time do Corinthians também não é lá essas coisas, né? Algumas pessoas falam como se o time do Corinthians fosse uma máquina. A gente viu hoje, o time do Corinthians também é um time bem limitado, que sofreu muito contra o São Paulo. São Paulo, se eu não me engano, foi a primeira vez que o Crespo usou essa escalação. Com 3 zagueiros, com 3 volantes e um 10. Primeira vez. E o Corinthians joga assim há eras. O Dorival sempre jogou assim. E mesmo assim o Corinthians não conseguiu... fazer um jogo extremamente dominante. O São Paulo por muito tempo até foi dominante. O Corinthians teve mais finalizações, mas assim, claras, foram pouquíssimas. E o São Paulo sofreu o gol na única falha do Alan Franco. O Arboleda quis entregar o jogo todo. E o Alan Franco corrigindo. No final do jogo, o Alan Franco foi dar um bote ali desnecessário e acabou sendo infeliz na jogada, e o jogador do Corinthians fez o gol. Tem que se pontuar também o lance lá do Hugo com o Tapia. Cara, eu sinceramente acho que pegou. Eu acho que o goleiro Hugo deveria ter sido expulso. O Tapia valorizou? O Tapia valorizou. Mas se é o contrário, eu duvido que o Rafael não é expulso. Se é o Rafael fazendo isso no Yuri Alberto, eu duvido que o Rafael não era expulso. Pegou de leve, encostou, mas... aquele negócio, né? O sem querer também é falta. Não precisa pegar pra ser falta. Se o cara finge que vai dar uma cotovelada aqui no cara aqui e o cara esquiva, é tentativa de agressão. Também é falta. Também é pra expulsão. Então, assim, são coisas que acontecem. Mas não foi por isso que o São Paulo empatou o jogo. Não foi por isso que o Corinthians empatou o jogo. O São Paulo, pra mim, fez um jogo seguro. Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio fizeram... Acho que se mais vezes treinado esse sistema e o Caleri estiver lá, esse time melhora. Eu até disse isso no vídeo pré-jogo, né? Que o Crespo poderia espelhar o time do Corinthians. Eu até achava que ele ia colocar o Pablo Maia como primeiro volante e Danielzinho, Marcos Antônio, né? Ele optou pelo Bobadilha. Escolha do técnico. O Mike entrou bem, um pouco afobado. Acho que o Mike também poderia ter sido expulso. Se aquele cara do Corinthians cai pra trás lá rolando, o Mike seria expulso. Se aquele maluco do Corinthians é um pouco mais veaco ali, ele consegue a expulsão do Mike, então o Mike tem que ficar um pouco mais ligado. E o Tapia, cara, não é brilhante. Saiu escorraçado do River Plate, muita gente zoou isso e aquilo, mas o Tapia foi lá e fez o gol. Danielzinho mais uma vez jogando muito bem, o Marcos Antônio dando dinâmica ao meio de campo. O Lucas ainda não tá no auge, claramente o Lucas falta ritmo de jogo, ele tenta, mas ainda não consegue fazer o que ele faz de melhor. Achei ele e o Luciano um pouco abaixo hoje, mas
Não vai ser todo jogo que o Lucas vai resolver, não vai ser todo jogo que o Luciano vai resolver. O que mais importa pra mim é que o time apresentou coletivamente um futebol que dá um norte. São Paulo jogou com pontas no jogo passado e é uma alternativa e uma formação que pode ser aproveitada mais vezes. São Paulo jogou deste modelo no jogo de hoje, é uma alternativa que pode ser usada mais vezes. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o Crespo é um técnico monotático, só sabe jogar com 3 zagueiros? Não. O Crespo só jogava com 3 zagueiros e insistia nos 3 zagueiros porque ele não tinha peças para trocar o sistema, ele não tinha peças para mudar, ele não tinha alguém para jogar de meio, ele não tinha nem 2 meias, 2 caras para jogar de meia, nenhum cara para jogar de 10. Hoje ele tem o Lucas para jogar de 10, mesmo que não esteja no auge, ele consegue fazer aquela função ali minimamente bem, coloca 3 caras atrás dele para proteger, é o que pode fazer. Mesmo assim, o São Paulo apresentou espaços, o São Paulo apresentou falhas de marcação que não foram aproveitadas pelo Corinthians. E o time do Corinthians também é um time limitado. O time do Corinthians e o time de São Paulo se equiparam. Talvez em algumas posições o São Paulo seja melhor, em outras o Corinthians seja melhor. Mas não há um desnível. O time do Corinthians não é melhor que o do São Paulo. Acho até que se fosse para haver um ganhador hoje, o São Paulo deveria ter ganhado. Mas, cara, futebol é assim. O São Paulo tá com 4 pontos do campeonato. Se eu não me engano, até empatado com o Corinthians. E fez o que dava pra fazer lá na arena. Escapou por um pouco esses 3 pontos. Uma pena. Agora o São Paulo, se eu não me engano, pegar a Portuguesa. E aí tem que ganhar. É obrigado a ganhar da Portuguesa. Depois tem 2 clássicos, Palmeiras e Santos. Aparentemente o São Paulo vai começando a se achar na temporada. O Crespo vai tendo jogadores. Os jogadores vão se recuperando. A pré-temporada este ano parece que vai ser melhor feita do que no ano passado. Se eu não me engano, ano passado eles foram para Disney, né? Então esse ano a pré-temporada parece que está sendo melhor aproveitada. Os jogadores estão sendo revezados de forma que não se machuquem. Estamos recuperando o Caleri, estamos recuperando o Lucas. Temos boas surpresas como o Luca e o Paulinho, os meninos da base. O Mike se firmando na lateral direita. O Danielzinho, grata surpresa. Então, quando esse meio de campo encaixar, eu acho que principalmente quando o Danielzinho e Marcos Antônio entrosarem, quando esses 2 caras entrosarem, o São Paulo vai ter um salto de rendimento muito alto. Quando o Lucas voltar a ter um bom nível, o São Paulo vai ter um salto de rendimento muito alto. E quando o Caleri estiver em bom nível, o São Paulo vai ter um salto de rendimento muito alto. Então nós temos aí 4 pilares para o São Paulo evoluir. Danielzinho e Marcos Antônio se encaixarem, se entrosarem, que são 2 caras muito dinâmicos e muito inteligentes. Pode ser com 3 zagueiros e tendo eles 2 como volantes, pode ser como hoje, com 4 defensores e esse trio no meio de campo ali com o Lucas à frente. Quando esses 2 caras se entrosarem, quando esses 2 caras se encaixarem, o São Paulo vai ter um salto de rendimento muito grande, porque vai ter 2 caras extremamente qualificados ali no meio de campo. Quando o Lucas, que parece que vai jogar de 10 essa temporada, tiver bem, conseguir fazer suas arrancadas, conseguir fazer seus dribles, conseguir desempenhar o que ele consegue, o São Paulo vai ter um salto de rendimento muito maior, porque você vai ter 3 caras muito bons ali no meio. Danielzinho, Lucas e Marcos Antônio. E quando o Caleri entrar nesse time, pegar ritmo de jogo, você vai ter o cara que segura a bola, que faz o pivô, que sai. É outra coisa. Tapia é importante, mas provavelmente a dupla de ataque titular, quando não jogar o trio, né? A dupla de ataque titular será Luciano e Caleri. É algo que me agrada. O São Paulo está começando a ter o norte. O Crespo está começando a mostrar do que é capaz. Ele mostrou que é um bom técnico no ano passado. Aquela arrancada que o São Paulo teve. Depois o time definhou. Isso é normal. O São Paulo caiu de rendimento. Esse ano os jogadores se recuperando. Ele tendo tempo de trabalho. Podendo testar novas formações. Podendo fazer esse time se entrosar. Eu tenho certeza que esse time vai se encaixar e vai demonstrar boas coisas. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal. E todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!